Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu a Letícia. Esse ano estamos estudando Doutrina e Convênios, seguindo o cronograma do manual Vem e Segue-me. A nossa discussão é apenas uma complementação do seu estudo. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria. Estamos aqui mais uma semana no nosso estudo do Vem e Segue-me. Estamos na semana de 7 a 13 de julho. E o nome da nossa aula é Grande será a sua recompensa e eterna sua glória. E estamos na sessão de Doutrina e Convênios 76. Nós temos dois convidados muito especial, a Liz e o Judson Galdino. Muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Para quem não conhece, eu não conheço vocês, o nosso público não conhece vocês. Quem vocês são? Conta tudo. Pegamos na rua e trouxemos. Ia passando aí na frente. A gente tava pedindo carona. Melhor carona, vamos pedir comida. Não, uma amiga minha me apresentou a eles e eu já, de cara, já achei os dois demais. O santo bateu. O santo bateu. E às vezes é com um, mas foi com os dois. São casados, né? Enfim, então, eles são pessoas muito especiais e eu acho que a gente estendeu o convite porque sabia que ia ser muito gostoso a conversa. Então, falem aí de vocês, apresentem vocês para nós. Obrigado pela oportunidade de participar aqui com vocês. Meu nome é Judson Galdino, eu sou lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Sou membro da igreja há 24 anos, então tem um percursinho grande aí. E durante esse tempo, uma das coisas que mais me aproximou do evangelho foi a música, que foi uma das coisas que nós estávamos conversando antes de começar a gravação. Eu amo cantar, amo as músicas da igreja e elas me ensinam muito. Como parte da preparação do estudo de hoje, eu ouvi muitos hinos. E hoje de manhã mesmo, eu estava com um pouco de dor de cabeça, coloquei hinos, fechei o olho e disse, vou aprender sobre Ó Meu Pai, todos os hinos relacionados a essa sessão. Moramos nos Estados Unidos há 5 anos e meio. Essa minha esposa Liz. Eu só queria dizer que meu marido realmente, ele ama hinos. Ele fala isso, mas a pessoa não consegue ter a dimensão. Ele escuta de manhã, de tarde, de noite. Mas meu nome é Liz, é um prazer estar aqui com vocês, conhecer vocês melhores. Eu admiro muito essa proposta de vocês de criar um podcast relacionado aos tópicos do evangelho e disseminar isso para o mundo. De verdade, eu admiro vocês. E meu nome é Liz, eu sou mãe de um filho, sou casada com o Judson. Sou uma pessoa que ama meu lado profissional, mas amo servir na igreja. Eu sou membro da igreja desde os 8 anos de idade. Sempre servi em muitos chamados, mas eu acho que a coisa mais legal de ser membro da igreja é que nós estamos juntos todos, enfim. Mas é isso. Obrigada pelo convite. Qual que é a sua área profissional? Eu sou nutricionista. Aqui ainda não tenho a oportunidade de trabalhar nessa área, mas, enfim, é uma área rica que eu adoro. E vocês são conversos no Evangelho? Você falou 24 anos. Eu conheci a igreja quando eu tinha 13 anos, 12 anos, ia fazer 13. E é uma experiência bem legal, porque eu estava andando na rua, meu pet sempre foi um macaco. E os missionários se interessaram. Aladim. Eu tinha um macaquinho, estava andando na rua, os missionários vieram e começaram a brincar com o macaco e esqueceram de mim. E eles lá brincando. E eu lembro de olhar para os missionários e ver o nome assim grande, Jesus Cristo. Eu cresci numa família católica, mas eu sempre ia em várias igrejas, e sozinho. Minha família não ia, eles eram católicos, minha avó sempre estava fazendo oração, rezas, e muitas velas. O cenário de uma casa católica, mas eu sempre ia para todas as igrejas, porque eu gostava de comunicar. Eu acho que vocês já devem perceber que eu gosto de falar. E eu lembro de ter visto o nome Jesus Cristo e ter dito, eu posso ir na igreja com vocês? E eles esqueceram. E eu lembro que os missionários esqueceram o macaco e viraram assim, batismo. Agora! E depois disso, depois de 2 semanas eu fui batizado. Eu fui batizado no dia do aniversário da minha mãe e fui confirmado no dia do meu aniversário, que é uma semana de diferença. 7 dias de diferença. E desde então, continuei, fiz 2 faculdades, uma no Brasil, de administração,
E agora concluí um ano nos Estados Unidos de assistente de médico, então estava trabalhando no Hospital da Primária. E amo trabalhar com as crianças. Eu achei que eu gostava de trabalhar com todos os públicos, mas as crianças me cativaram. Que legal. E o que aconteceu com o macaquinho? Tô Eu curiosa. já sabia também. Ficou no Brasil. Já que o assunto é plano de salvação, eu vou contar Eu viajei pro templo, ele se soltou da coleira que ele era amarrado e ele ficou preso dentro de casa, correndo. E meu tio disse, eu acho que ele vai conseguir... Ele só vinha comigo, ele só parava no colo comigo, né? E como eu estava no templo, em outra cidade, em Recife, meu tio deu um pequeno remédio para ele dormir e ele nunca acordou. Era muito grande a dosagem para o tamanho do peso do macaco. E eu lembro que quando eu cheguei do templo, eu olhei assim e disse, a árvore está lá, o meu macaco não está lá. Quem pegou meu macaco, né? E ao sair perguntando, eu vi caras diferentes, assim, como eu digo a Judson, né? E ele tinha falecido, já tinham enterrado. Ele cumpriu o propósito da criação dele, Que que era foi? apresentar o evangelho para o meu marido. Foi. Nossa, muito Adorei. legal. Adorei também. Exatamente. E o pior é que o meu macaquinho nunca gostou dos missionários, porque toda vez que os missionários apareciam, ele pegava uma pedra e ele tinha uma boa mira, ele sempre acertava dos missionários. Os meus que me batizaram tentaram de tudo ser amigo deles, mas ele sempre com pedras. Eu acho que ele tinha medo da roupa branca, então ele não chegou a me ver como missionário. Mas ele chegou a me ver de roupa padrão, porque eu me batizei e ele ainda ficou uns 2 anos comigo ali no caminho do evangelho, né? Que legal. E vocês se conheceram lá no Brasil mesmo? A gente se conheceu no templo de Recife. Você também é do Rio Grande do Norte? Sou também, eu sou de Caicó, o nome da minha cidade. Mas eu já morava em Natal na época e... Por causa da faculdade. E tudo se relacionou por causa de um visto, a tentativa do visto meu para cá. E quando o meu visto foi negado, foram em 3 cidades diferentes que tudo aconteceu, porque Recife é onde tinha o consulado, eu viajei para o consulado para tirar meu visto de turista, e sem nenhuma pretensão de namoro, de nada, e lá meu visto foi negado, e ao retornar para o templo, eu estava sem chão, e o Senhor me deu... O chão. O chão. E cheguei lá, ela estava lá, nós nos conhecemos assim, oi, tudo bem? E fomos para cidades diferentes, nos reencontramos, começamos o namoro por telefone, depois, na verdade nem por telefone, era por Orkut, depois telefone e assim, até o casamento. Legal. Perfeito. Bom, muito obrigada. E se tiver algum tópico aqui que relaciona alguma experiência pessoal de vocês, a gente adora ouvir, né, testemunhos, então que a gente possa conhecer mais vocês através, né, no decorrer desse episódio. Tá, então vamos começar. Essa sessão, ela é longa, tá? Tem 119, eu acho, versículos, né? exato. É bem comprida e ela tá cheia de doutrina. Tá? Então, realmente, separem um tempo para vocês lerem os versículos, estudarem, porque é muita coisa. E ela é conhecida, né? Os membros da igreja dessa época deram o apelido dessa sessão de A Visão. E ela realmente é a base, né, de tudo que a gente acredita. Muitas pessoas vêm a querer conhecer a igreja, querer se batizar na igreja por causa disso aqui, do plano de salvação. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o contexto aqui histórico. Joseph, lembrando que no episódio passado eles estavam fazendo a tradução da Bíblia. O Senhor falou para eles darem uma pausa na tradução da Bíblia. Vamos lá pregar o Evangelho. Eles fizeram uma conferência. Então, aqui na sessão 76, eles voltaram para Hiram, em Ohio, e voltaram a fazer a tradução. E eu queria ler para vocês aqui o prefácio da sessão 76 para a gente se situar, né? Então ele fala assim: visão dada a Joseph Smith, o profeta, e a Sidney Rigdon em Hiram, Ohio, em 16 de fevereiro de 1832. Prefaciando o registro dessa visão, a história de Joseph Smith afirma: ao retornar da conferência de Amherst, retomei a tradução das escrituras. De várias revelações que haviam sido recebidas, ficou evidente que muitos pontos importantes relativos à salvação do homem haviam sido retirados da Bíblia, ou perdidos antes de sua compilação. Parecia evidente pelas verdades que restaram que se Deus recompensa cada um de acordo com as obras realizadas na carne, o termo céu, significando a morada eterna dos santos, deve incluir mais do que um reino. Assim, enquanto traduzíamos o Evangelho de João,
eu e o elder Higdon tivemos a seguinte visão. Ao mesmo tempo que essa visão foi recebida, o profeta estava traduzindo João 5:29. E então, antes de começar, eu queria que a gente fosse ler João 5:29 para ver o que eles estavam pensando ali. Ô, Ana, só queria falar uma coisinha que o legal que eu tava, né, no meu estudo aqui, Joseph e Emma e Sidney Rigdon, eles mudaram para casa de John Johnston. E eles só conseguiram continuar esse trabalho de tradução, né, por causa que eles estavam lá. E aí foi onde ocorreu essa visão, né? Então, como o Senhor prepara O ambiente, tudo isso. todas as coisas, né? E mesmo que futuramente ele não ficou, né, tão ativo no Evangelho, ele teve esse papel de ajudar, cedendo a casa dele para que eles continuassem esse trabalho. Isso é um ponto também importante trazer dentro disso, é que muitas pessoas que podem vir assistir esse capítulo podem ter alguma dúvida sobre o plano de salvação. E um dos pontos que foi um dos pontos que foi relatado aqui no início foi que nós devemos preparar um ambiente para que possamos receber essa revelação e ponderarmos sobre... Ela convidou aqui para que nós pudéssemos ler todos os versículos, mas eu gostaria de convidar vocês a ponderarem em um ambiente correto para buscar essa revelação pessoal, porque aqui é nosso testemunho, mas você muitas vezes está buscando o seu próprio. Então, busque seu lugar, faça sua oração, assim como nós iniciamos todo esse estudo aqui com oração, antes de começar esse debate hoje, e busquem sua própria resposta sobre esse plano, porque como o Vem Segue-me desse estudo está nos dizendo, Brigham Young ele diz que foi muito difícil até mesmo para ele compreender, porque todo mundo cresceu sabendo que existia um céu e um inferno. Então, para ele receber isso, não foi que era errado, foi só difícil compreender. Então, ele buscou esse canto privado, ele fez sua oração, ele buscou o jejum até que ele compreendeu tudo o que estava sendo explicado dentro desse capítulo. E se um profeta de Deus, Brigham Young, teve dúvidas, porque nós não podemos ter. Né? O Senhor diz, vinde a Ele. Então, Ele vai responder qualquer dúvida, qualquer questionamento que nós tenhamos. Até porque Ele quer que nós tenhamos o testemunho, a certeza por nós mesmos, né? Porque o Espírito confirma. Exato. Então, esse estudo precisa ser feito para que o Espírito confirme e deixe uma marca no nosso coração que não tenha quem tire, né? Exato. Perfeito. Vamos ler então João 5:19. Você conseguiu achar? 29. 29, desculpa. Achei. João 5:29. Você lê pra gente? Leio. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Perfeito. E aqui na nota de rodapé, a gente vê aqui a tradução, um pedacinho da tradução que Joseph Smith fez desse versículo. E ele fala, os que fizeram o bem na ressurreição dos justos e os que fizeram o mal na ressurreição dos injustos. Então aí tá um pouquinho da diferença, né? E isso muda bastante as coisas se vocês forem parar para pensar. E o interessante dessa visão, eles estavam na casa de John Johnson, né? Que nem a Carol falou, e não era só Joseph e Sidney que estavam na sala nesse momento, tinham outras pessoas lá. Então, eles estavam fazendo essa tradução e daí começaram a refletir nessa escritura e o que ela realmente estava dizendo. E se vocês forem lá no Revelações em Contexto, a visão dessa parte de Doutrina e Convênio 76, eles falam assim, ó. De acordo com a história de Joseph, eles estavam refletindo sobre o significado de uma passagem sobre a ressurreição encontrada em João 5:29, quando o Senhor tocou os olhos do nosso entendimento e tiveram a visão. Nenhum som se ouviu, nem pessoa alguma se moveu, exceto Joseph e Sidney. Lembra Philo Dibble, um dos presentes. Vi a glória e senti o poder, mas não tive a visão. Dibble e cerca de 12 outros ouviram quando Joseph Smith e Sidney Rigdon descreveram em voz alta o que viram. E o interessante é que eles estavam tendo a visão, e daí Joseph falava, eu tô vendo isso, isso e isso. O que você tá vendo isso? E daí o Sidney falava, sim, estou vendo isso. Aí o Sidney falava, agora estou vendo isso, isso e isso. E você? Então eles estavam tendo a mesma visão e meio que confirmando um com o outro. Pra ver se né? eles estavam vendo mesmo, né? E os outros só olhando aquilo só olhando, tudo imagina que e sentindo a glória. Exatamente.
E é engraçadinho, talvez, que depois quando eles terminaram, né, de ver a visão, Joseph tava, tipo, de boa e o Sidney tava Exausto. exausto, cansado. Daí Joseph fala assim, é que ele não tá tão acostumado quanto eu, né, que Joseph já... Desde cedo. Desde cedo já tá acostumado com visões angelicais e é interessante, eu acho que no episódio que eu assisti do Taylor e do Tyler, eles falam que é interessante que é como se fosse um exercício, né? Quando a gente vai pra academia pela primeira vez, nossa, o nosso músculo fica doendo, a gente tá cansado, mas quanto mais a gente vai na academia, vai ficando mais fácil, o nosso corpo vai aguentando mais e mais e mais. E é assim também com revelações, com visões. Joseph tava super... Por isso que precisamos sempre exercitar o nosso espírito, para que possamos estar preparados para receber visões não necessariamente tão grandes ou tão menores, né, como essa, mas preparados para recebermos essas respostas que o Senhor sempre está para nos dar, assim como Joseph estava. Perfeito, muito bem. Condicionamento espiritual. Exatamente. Isso, exatamente. Então, vamos começar. Eu queria falar um pouquinho como eles chegaram aqui. Que eu acho que a gente pode aprender muita coisa, porque nós também queremos receber revelação espiritual, né? O que a gente tem que fazer pra gente receber nossas próprias revelações, tá? Então, lá na sessão 76, que é a única sessão, né, que a gente vai estudar hoje, dos versículos 1 ao 19, a gente meio que vai aprender um pouquinho o que eles estavam fazendo pra chegar nesse ponto. O que eles estavam fazendo? Que eu acabei de falar pra vocês. Ponderando. Sobre o quê? Sobre uma escritura. Sobre uma escritura. Então, assim, eles não estavam só lendo, né? Eles realmente estavam pensando. Eu quero saber sobre isso. Isso. Exatamente. Ele não só, eu acho interessante pensar nisso, que ele não só traduziu, né? Enquanto ele traduzia, ele já ia tentando entender o significado de cada coisa. Então, foi um exercício constante, né? De entender cada palavra, que aquilo significava Senhor. Tá, então, realmente, não, faz sentido, ok. Não, mas peraí, o que é isso? Então, o que tá faltando? Tá faltando alguma coisa. Então, é legal isso, que às vezes no nosso estudo, a gente tá faltando alguma coisa, falta o nosso entendimento, mas a gente não pergunta pro Pai Celestial. Né? A gente, antes de perguntar para ele, a gente vai tentar achar tudo que a gente puder sozinhos, mas se a gente perguntar pro Senhor, às vezes a gente acha com muito mais tranquilidade, né? Peraí, eu não entendi isso aqui. Aí deixa eu então olhar no chat GPT, né? Quando a gente pode só, Senhor, deixa eu entender isso aqui melhor. Aí, peraí, abre então Doutrina e Convênios 56. E vai, Pronto. É verdade, né? E antes da gente começar a ler, eu quero só pontuar para não ficar um pouco confuso. Aqui a gente vai ouvir a voz do Senhor e a gente também vai ouvir Joseph. Tá? Então, por exemplo, aqui no versículo 11 ele fala, nós, Joseph Smith Jr. Então ele vai falar e daí do nada muda pra eis que eu sou Deus e tanana. Então, só pra vocês entenderem que tem duas pessoas aqui. Tem a hora que o Pai Celestial fala e tem uma hora que Joseph tá falando. Vamos ler o versículo 5 ao 7? Carol, começa aí. 5, 6, 7, pode ser? Pois assim diz o Senhor, eu, Senhor, sou misericordioso e benigno para com aqueles que me temem, e deleito-me em honrar aqueles que me servem em retidão e em verdade até o fim. Grande será a sua recompensa e eterna a sua glória. E a eles revelarei todos os mistérios, sim, todos os mistérios ocultos de meu reino, desde a antiguidade, e por eras futuras dar-lhes-ei a conhecer a boa disposição da minha vontade, concernente a todas as coisas relativas ao meu reino. Perfeito. Então, o que vocês aprendem aqui, talvez, sobre o Pai Celestial, com esses versículos, e também sobre o que a gente tem que fazer para poder saber desses mistérios que o Pai Celestial quer revelar? Eu queria justamente comentar esse versículo que eu li. Olha que interessante. Porque eu acho muito sagrada essa promessa que ele dá. Ele diz que vai a eles revelar todos os mistérios. Quem são eles? São essas pessoas do versículo 5 que ele diz, aqueles que me temem. E ele, então, somos nós, né, que estamos nesse caminho, tentando fazer o que é certo. Ele se deleita em honrá-los. Então, que coisa sagrada, né? E a nós temos esse direito de ter acesso a todos os mistérios de Deus. Isso é algo muito grandioso,
né? E como a Letícia falou, nós podemos ter acesso a qualquer informação que nós queremos, que nós buscamos, que nós ponderamos. O Senhor, Ele está disposto a nos revelar. É interessante que ele fala, né? Por eras futuras dar-lhes, ou seja, não é só agora, eu não vou dar tudo agora. Pode tirar o cavalinho da chuva que eu vou dar só um pouquinho. A gente tem que continuar, que o Senhor continua dando coisas novas para nós. Ele continua revelando coisas novas. Então, não deve cair como surpresa que agora vem o manual Vem e Segue-me, é uma nova revelação, um novo jeito de estudar. Não deve ser uma surpresa para nós que tem coisas novas na igreja constantemente, né? E só um adendo, eu não acho que isso é relacionado só às coisas espirituais. Claro, tudo é espiritual. Mas eu já passei por experiências assim, mas eu lembro do presidente Nelson, quando ele disse que ele foi fazer uma cirurgia de peito aberto e ele disse que nunca tinha feito aquele procedimento antes. E ele disse, eu vi, né, o passo a passo de como ele deveria fazer. Nós já passamos por uma experiência semelhante no nosso trabalho, que nós precisamos fazer uma coisa e nós não tínhamos ideia de como fazer aquilo. E o meu marido, que é muito inspirado, ele sentiu que deveria orar. E era uma coisa tão simples, mas o Senhor revelou a ele. E naquele momento eu senti muito forte que o Senhor, ele conhece todas as coisas, ele criou todas as coisas antes, espiritualmente. Então, ele quer que nós sejamos como ele. Então, ele está disposto a nos dar essas revelações, a nos dar acesso a todo o conhecimento que nós buscarmos. E essa palavra buscarmos é muito interessante, porque muitas vezes esperamos que caia do céu. Como todas as experiências que nós estamos relatando aqui, a própria do Joseph, eles estavam buscando resposta. Então, quando nós buscamos de maneiras diferentes, para mim, para você, para todas as pessoas, o Senhor ele vai dar essa resposta. Mas o primeiro passo é a ação. Nós precisamos ir, refletirmos, buscarmos. Eu não vou estar parado na rua e vai vir assim na minha mente, eu preciso mudar isso. E vai vir aos poucos, porque quando o Senhor nos dá, Ele vai dar de acordo com o que nós possamos compreender. Então, Ele nos dá aquele passo que para nós pode ser algo grande, mas algo grandioso está vindo depois daquele. Então, primeiro vamos entender aquela parte, depois Ele vai dar um pouco mais de conhecimento, e então vem aquele grandioso passo de fé que nós vamos precisar dar. Porque se fosse daqui para o gigantesco, seria muito difícil para nós. E Ele nos daria, se nós fôssemos capazes de suportar, porque Ele sabe até onde nós podemos ir. E isso só traz mais testemunho ainda pra gente de que nós temos um Pai Celestial amoroso. Porque Ele sabe que antes da gente comer carne, a gente tem que tomar o leite. A gente sempre fala disso, né? Pouco a pouco, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Ele se importa com o nosso progresso, como Ele falou, né? Então, com base nisso, a gente já pode ver que o plano de salvação foi feito dessa maneira. De uma maneira na qual seria justa, misericordiosa, né? E muito amorosa pelo Senhor. E um plano perfeito. Então, é interessante a gente vir com esse sentimento, com esses pensamentos que a gente está. Olha como é importante a gente estudar, né? Porque através do Espírito a gente pode sentir que aquilo é verdade. A gente preparou nosso coração para aceitar tudo que está sendo falado aqui, né? Então, a gente estava falando de Bergamiano, de outras pessoas que às vezes não têm esse conhecimento ainda, mas que se tiverem o coração aberto e o desejo de saber, como a Alice falou, o Senhor vai responder, vai mostrar, vai saber que esse é o plano perfeito do Senhor, né? O plano de salvação, que a gente vai falar mais. Sobre os mistérios de Deus, eu estava tentando aqui encontrar, eu não lembro quem disse, né, mas acredito que foi o Elder Banner que disse que esses mistérios, eles não são segredos proibidos, mas são verdades espirituais que só podem ser compreendidas mediante revelação de acordo com a nossa fé, diligência e retidão pessoal. Então, realmente, a gente precisa, né, estar preparado para receber essas coisas, porque senão a gente não vai dar valor ou a gente não vai praticar, né? O Elder Banner falou assim, ele falou, conheço membros da igreja que aceitam a doutrina e os princípios contidos nas escrituras como verdadeiros e proclamam isso no púlpito. No entanto, eles têm dificuldade em acreditar que essas verdades do evangelho se aplicam especificamente à sua vida e às suas circunstâncias. Eles aparentemente têm fé no Salvador, mas não acreditam que as bênçãos que ele prometeu estão disponíveis para eles, ou que podem acontecer em sua vida, né?
E aí ele fala, né, pra gente, se tudo podes crer, tudo é possível que crer. Ele fala pra gente acreditar nessas coisas, pra gente pedir ao Senhor para ajudar na incredulidade. E o que a gente vai ver aqui hoje, né, esse discurso se chama Se Vós Conhecesseis a Mim, né, ele fala muitas coisas do Elder Benner. E eu acho que o que a gente vai estudar aqui hoje, né, são doutrinas muito profundas, são coisas que nunca não tinha sido revelado ainda para o mundo, né, que, como assim, né, o céu tem muitos graus de glória e, enfim. Há várias moradas. Há várias moradas, enfim. né, e as moradas foram reveladas, né, então, que importante é a gente estar com esse coração aberto para entender e saber que isso é pra gente, que está disponível para nós. Perfeito. E a gente vê que isso aqui também não foi tudo, né? Foi só o começo. Lá para a sessão 100 e não sei poucos, a gente também vai estudar de novo sobre o plano de salvação um pouquinho mais a fundo, né? Então aqui a gente viu que eles estavam estudando as escrituras, eles estavam se perguntando a Deus. Eles eram homens retos, né? Eles tinham aquilo que você falou, temiam a Deus, né? Que pode ser reverência ao Pai Celestial. E eu gostei muito do versículo 19, que ele fala assim, ó, e enquanto meditávamos sobre essas coisas, o Senhor tocou os olhos do nosso entendimento e eles se abriram. E a glória do Senhor cercou-nos de resplendor. E eu gostei dessa palavra de meditar, né? Meditação. A gente escuta hoje várias pessoas falando, né? Eu faço meditação e tal. A importância da gente... Talvez eles não estavam assim, né? Acredito que não, né? Não. Mas eles estavam em silêncio, com aquilo na cabeça, pensando sobre aquilo. Aí a importância... Eu sempre tento meditar, e é difícil às vezes, eu acho que com... né, televisão, celular, tanto barulho no mundo que é difícil a gente ter aquele momento em paz. Desligar-se do mundo. Desligar do mundo em silêncio, que a gente possa realmente estar só com os nossos pensamentos. Mas é tão necessário, porque se a gente tiver com tanta distração, né, de música aqui, música ali, que momento a gente ficou em silêncio? Pensando hoje, eu acordei às 7 horas da manhã, tô aqui, agora são 12:30, que momento hoje, desde que eu acordei, eu tive um momento de silêncio? Nenhum. Eu acordei, eu coloquei o meu fone do ouvido e fui escutando coisa enquanto eu me fazia arrumava. outras. Sabe, eu não tive momento nenhum de silêncio. Talvez quando eu fiz a minha oração pra acordar. E só. E né? eu Então, já tive eu acordei 5 da manhã hoje e eu falei, nossa, eu conduzi o episódio anterior a esse. Eu falei, preciso me preparar, né? Que ontem foi feriado aqui e a gente tava, né? na festa. No bem bom, curtindo. E daí eu falei, nossa, eu tava tão preocupada com tantas coisas que eu tinha que fazer, né? E daí eu falei, ai, Senhor, me ajuda, né? E daí, acho que eu acordei sozinha, tipo, 5 da manhã. E comecei a estudar e eu tive aquele meu momento. Foi tão gostoso quando tá tudo silencioso, né? Não tem barulho de... O mundo tá dormindo, não tem barulho de carro. E é tão bom, né? Que aí a gente começa a entender mais, o Senhor vai... né? E eu tava lendo, inclusive, o 76. E eu comecei pelo teu, porque eu queria ficar o meu mais fresh antes. Aí eu falei, nossa, né, que sessão maravilhosa, que banquete. E lembrando que, como você falou, como nós comentamos aqui, a 76 é o início da revelação de tudo que nós vamos aprender no restante de Doutrina e Convênios até o final, porque aqui ele deu só o leite. A carne ainda vai vir nos próximos capítulos. Então, esse é o momento de nos banquetearmos, bebermos nosso leite, para então partirmos em busca de mais conhecimento, mais luz, mais verdade sobre esse assunto dos reinos de glória, porque é muito mais profundo do que atualmente nós ainda temos. Mas você falou sobre a dificuldade de meditar, né? E na hora que você estava falando, eu lembrei, atualmente eu sirvo como oficiante do templo. E para mim tem sido, assim, literalmente o céu na terra. Então eu acho que é um lugar tão fácil de meditar, se a gente vai ao templo. O Senhor nos deu esse... Realmente, o mundo é barulhento. Nossa vida é conturbada, né? Tem muita turbulência, muito barulho ao nosso redor. Mas lá, eu acho que, de fato, é um lugar onde a gente pode encontrar refúgio para buscar esse conhecimento, para buscar esses mistérios de Deus. Perfeito, eu pensei nisso também agora, Gil. O templo realmente é o único lugar onde não tem barulho. Não tem barulho, né? Com exceção de algumas tiazinhas que ficam conversando às vezes na sala. Mas, né, eu fico pensando
o que eu posso... Às vezes eu vou com uma amiga, né, pro templo e dá vontade, né, de conversar um pouco, às vezes, na sala celestial. Mas para mim também é que sacrifício eu posso dar pro Senhor agora. A minha oferta na mesa do sacrifício vai ser silêncio. Né? A gente pode sair para almoçar depois do templo e conversar, né, enquanto a gente estiver almoçando. Mas é um momento tão importante para você estar consigo, com o teu pensamento, com o Espírito e com o Senhor. Né? Foi no templo onde eu já recebi várias, não digo assim revelações, né? Mas acho que sim, revelações pessoais, respostas de oração. Por quê? Por causa do silêncio. Não é tão gostoso também quando você tá fazendo uma caminhada nas montanhas, um hike, e você chega lá no topo da montanha e também tá em silêncio. E você só escuta os passarinhos. Era o templo de Nef. Era o templo de Eu tava Nef, ensinando dos isso pro meu profetas filho. antigos, Eles né? subiam as montanhas. Ele subiu as montanhas porque lá era quieto, o mundo para lá em cima quando você tá na natureza, né? E a gente precisa ter esses momentos de solitude. Eu fui pro templo fazer a iniciatória e eu tava com a cabeça bem também preocupada com um monte de coisas, né? E eu falei assim, nossa, né? Aí eu fui uma vez e eu não conseguia concentrar na oração, porque eu queria saber, né? Quem passou sabe, né? Da cada bênção, de cada, né? E eu, caramba, dessa vez não fui, aí ia de novo. Aí eu falei, nossa, ainda bem que a gente tem a oportunidade de fazer vários nomes. Porque eu falei, ainda bem, nas últimas eu consegui. Mas eu falei, nossa, né? Tipo assim, às vezes a mente realmente, como a gente tem que ter, aquietai-vos, né? E muito verdadeiro aquilo. No templo, muito bom. Eu falei, agora eu sei por que a gente precisa fazer às vezes o mesmo nome várias vezes, porque é para nós, porque a gente fez por nós mesmos primeiro, né? E se a gente não fizer várias vezes, como é que a gente vai lembrar o que a gente prometeu, o que foi prometido a nós? É realmente muito bom. Então, agora a gente já sabe aqui o que a gente tem que fazer para receber revelação, certo? Foi muito gostosa essa discussão. Todos nós precisamos saber disso, né? Todos nós estamos aqui ansiando por revelação pessoal. Né? Então, porque eles estavam nesse espírito, com o espírito, eles conseguiram ter uma revelação maravilhosa. Tá? E aqui em Doutrina e Convênio 76, a gente vai falar de eles tiveram 6 visões diferentes. E eu vou fugir um pouquinho do manual do Vem Segue-me. Geralmente a gente vai pelos tópicos do manual, mas eu quero fugir um pouquinho dos tópicos. Vocês estudam em casa com a sua família, discutem esse com a sua família. E hoje a gente vai por visão, por essas 6 visões diferentes, tá? Então a primeira visão que ele tem é a visão do filho, que se encontra nos versículos 20 a 24. Quem tiver o 20 começa e daí a gente vai cada um lendo. E contemplamos a glória do Filho à direita do Pai, recebemos de sua plenitude. E vimos os santos anjos e os que são santificados diante de seu trono, adorando a Deus e ao Cordeiro, a quem adoram para todo sempre. E agora, depois dos muitos testemunhos que se prestaram dele, este é o testemunho último de todos, que nós damos dele, que ele vive. Porque ouvimos, sim, à direita de Deus, e ouvimos a voz testificando que ele é o unigênito do Pai. Que por ele e por meio dele e dele os mundos são e foram criados, e seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. Muito bem, então o que a gente está aprendendo aqui sobre Jesus Cristo e sobre o Pai Celestial? Bem parecido com o Cristo vivo, né? Que a gente... na Quando verdade, eu li foi o que veio na minha mente. Exatamente. que eles chave do colocaram seminário. daqui, né? Eles se inspiraram nesse aqui, né? Que Cristo é um ser e Deus é outro ser, né? Que são pessoas distintas. Né? E que ainda vive. E que ainda vivem, exatamente. E ele também soube do poder deles, que por meio dele os mundos são e foram criados, né? E os seus habitantes somos filhos gerados por ele. Então, acho que isso é outra verdade, né? Que a gente tem um DNA divino. E que acrescenta... Eu acho que muitas pessoas no mundo repetem a frase, eu sou um filho de Deus, eu sou um filho de Deus, mas eles não compreendem a magnitude disso. Eles acham que nós somos um filho de Deus distante, talvez adotados, mas nós somos temos literalmente o DNA divino. Nós somos criados, gerados por Deus. Nós somos literalmente filhos de Deus e podemos herdar tudo que estamos conversando hoje aqui. Tudo que Ele tem, um dia poderá ser nosso, desde que façamos as escolhas corretas para que possamos ganhar um desses 3 graus de glória, preferencialmente o celestial,
para que possamos morar com Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo por toda a eternidade. Esse é o maior presente de todos e a maior herança de todas. É sermos filhos dele e herdarmos tudo que ele tem. É legal que me lembrou tem uma música gospel, né, que fala... Gosto também. É assim, I'm a child of God. E ele fala, né, sou um filho de Deus, é um dia bom. It's a good day. I'm a child of God. It's the best day, because I'm a child of God. É um dia maravilhoso, porque eu sou um filho de Deus. Né? Então, a gente realmente ter essa noção de todo dia é um presente, porque nós somos filhos de Deus, né? Eu gosto dessa música e tem uma parte que ele fala, acho que no refrão também ele fala, e até nos meus dias ruins, eu sou um filho de Deus. Um novo hino aí para o novinário que está sendo. Sabe de uma coisa que, um adendo também, uma adição, né? Que eu tava pensando, quando eu me batizei, eu tinha uma irmã muito especial, que ela é uma terceira avó pra mim, né? Eu cresci longe das minhas avós, a gente se via durante o ano, mas enfim. E ela era membro da igreja, conversa, depois também nos seus 40 anos, acho, enfim. E ela me ensinou, naquele dia que eu me batizei, que quando eu como eu havia me batizado, o meu novo sobrenome era Cristo. E a gente aprende isso no livro de Mórmon. Nós somos filhos de Deus, e nós podemos ter o sobrenome de Cristo. Então, quando a gente se batiza, é tão gostoso de falar, sou Oliveira, sou Pereira, sou, né, Carvalho, sou Gonçalves, enfim. É bom fazer parte de uma família, né? E aqui na Terra, quando a gente se batiza também, a gente também se torna da família de Jesus Cristo. E aí que as pessoas às vezes se confundem, mas é só um adendo, tá? Desculpa. Mas quando a gente se batiza, a gente se torna filhos de Cristo. Por isso que Cristo fala filhinhos. Porque a gente se torna da família dele, né? Então... além de sermos filhos de Deus, podemos ser também de Cristo, né? E isso é bem impactante, porque aí a gente aceita ele e aceita a expiação. Então, a gente se torna parte dessa família porque a gente está disposto a aceitar esse convênio e reconhecer ele como Cristo. E por que vocês acham que essa aqui, eu falei pra vocês que a gente tem 6 visões, por que vocês acham que essa parte sobre o filho foi a primeira visão que eles tiveram? Foi o começo aqui dessa sequência? Eu acho que porque o versículo diz muito claramente, por meio dele, tudo foi criado, tudo aconteceu, né? Tudo isso um dia vai vir a acontecer. É por meio dele, né? Sem ele, se tirar ele, não tem mais nada, né? Ele foi o meio que nos garantiu tudo isso. Então, quando eles entendem isso, né? Ali eu fico imaginando o profeta Joseph, né? E Rigdon vendo tudo aquilo, quando eles viram isso, né, viram Cristo, a mão direita e tal, que ele ainda estava vivo, né, que por meio dele tudo aquilo era possível. Então, serve para nós também, né, entendemos que, e para as pessoas também que não são de nossa religião, que às vezes pensam que nós não acreditamos em Cristo. Cristo é a base de toda a nossa religião, né, e é por meio dele que nós temos esse conhecimento. Dos graus de glória, do plano de salvação, de tudo. E também pela boca de 2 testemunhas ou mais, toda palavra será confirmada. Joseph, ele já tinha visto. E ele precisava que mais pessoas vissem para que também pudessem testificar. E foi o momento de Sidney Rigdon ver, junto com Joseph, Jesus Cristo, e testificar que ele não é o mesmo, porque a crença ainda existe. E na missão a gente via muito quem é Deus para você. É amor, é paz, é o vento. E nunca era um ser de carne e ossos e meu pai. Nunca a resposta é meu pai. Ou quando perguntava quem era Jesus Cristo, era a mesma resposta de Deus. Porque para eles, Deus e Jesus Cristo é um só. E era muito importante para Sidney reconhecer isso, que eram 2 pessoas. E que por meio de Cristo, tudo foi criado. Não por meio de Deus. Deus é o Todo-Poderoso? Sim, mas ele designou Jesus Cristo a criar a terra e criar todos nós aqui. Então, ele é o nosso Criador, Jesus Cristo. Deus é o nosso Pai eterno. Então, esse conhecimento é a base de tudo, que também diferencia a nossa religião de todas as outras. Que muitas pessoas perguntam, qual é a diferença? Nós acreditamos, sim, que Deus é uma pessoa de carne e ossos, Jesus Cristo é outra pessoa de carne e ossos. Um é pai do outro e os 2 é nosso pai. E podemos ser filhos de Jesus Cristo quando nos batizamos e seguimos o seu convênio. Mas a primeira compreensão, ele teve que beber o leite. E o leite era compreender que existia 2 pessoas
e que um criou tudo, e que esse tudo faz parte, esse conhecimento do plano de salvação também. Tá bom, então agora vamos partir para a visão 2, que é a visão de Lúcifer, tá bom? Agora a gente vai aprender um pouquinho mais, né, sobre Satanás. E se encontra nos versículos 25 a 29. Vamos ler, vai. Isso também vimos e testificamos, que um anjo de Deus que possuía autoridade na presença de Deus, que se rebelou contra o Filho unigênito, a quem o Pai amava e que estava no seio do Pai, foi expulso da presença de Deus e do Filho. E foi chamado Perdição, porque os céus prantearam por ele. Ele era Lúcifer, um filho da manhã. E olhamos, e eis que ele caiu. Caiu ele, um filho da manhã. E enquanto ainda estávamos no Espírito, o Senhor ordenou-nos que escrevêssemos a visão, pois vimos Satanás, aquela antiga serpente, sim, o diabo, que se rebelou contra Deus e procurou tomar o reino de nosso Deus e seu Cristo. Portanto, ele faz guerra contra os santos de Deus e cerca-os. Então aqui, o que nós aprendemos sobre Satanás, pessoal? Quem é Lúcifer? É muito interessante, quando você fez essa pergunta antes de começarmos a ler, a primeira coisa que veio na minha mente antes de qualquer versículo foi um filho de Deus. E aí quando eu abri meu olho aqui, veio possuía autoridade na presença de Deus. Então ele tinha o poder, ainda tem, mas aquele momento era um poder sagrado porque ele estava vivendo com o Pai Celestial e ele tinha a oportunidade de seguir o próprio Pai. Mas ele queria mais poder do que o Pai. O poder que ele tinha não era o suficiente para ele. Então, que se tornou orgulho e derrubou, fez com que ele se tornasse o filho da manhã, a estrela, que caiu. E perdeu esse poder glorioso que tinha, essa autoridade, por causa do simples orgulho, de querer ter mais poder do que o próprio Pai. E foi uma queda, né? Isso aqui é a queda dele. E depois da queda ele foi conhecido como Satanás. Ou seja, o orgulho dele fez com que ele perdesse o que ele tinha, que já não era suficiente para ele. Por isso, a queda, ele literalmente caiu de onde ele se encontrava de poder para nada e se tornou um filho de perdição. Eu fico pensando que ele achava que ele sabia mais, que ele, né? Porque Que é assim no que o plano orgulho dele era começa. melhor. Que o É assim poder- que o orgulho começa, né? Exato, porque assim, e a confiança no Senhor? O Senhor não vai falar pra gente algo que não vai ser bom pra nós. Confia no Senhor. Porque ele não confiou no Senhor de que ia ser o que era bom pra ele, pessoalmente, suficiente. Né? Então ele achou que ele era melhor mesmo. Isso agora me deu uma inspiração também. Às vezes a gente passa por isso com líderes nossos, né? É por isso que nós precisamos respeitar quem tem autoridade para nos guiar. Porque às vezes a gente pensa, poxa, mas podia ter feito assim, né? Mas a gente às vezes acha que nós temos ideias mais brilhantes, mais perfeitas, né? Que funcionariam melhor. Mas se Deus designou aquela pessoa para ser nosso bispo, aquela pessoa para ser nosso presidente de estaca, aquela pessoa para ser nossa presidente da SOC, e deu autoridade para ela, né? O manto é dele. O manto é dele. O poder então, a autoridade naquele momento é dele, dado por Deus, e a gente só segue. E o melhor disso tudo é que se a pessoa estiver fazendo realmente algo errado, nenhuma mão ímpia irá destruir o progresso da obra. Então, a igreja não vai parar. É o momento dele exercer a autoridade e por aquela decisão correta ou errada, é o Senhor que vai julgar. Cabe a nós somente obedecermos e o reino sempre vai prosperar. E às vezes é interessante que a gente pode até, eu tive uma ideia melhor, eu teria feito dessa forma e não daquela. Às vezes não era o propósito não era que a atividade fosse perfeita, que desse 100% certo. Às vezes precisava dar uma cambaleada, porque ajudar o irmão fulano de tal, uma pessoa ia ser influenciada por aquela atividade dada, por aquela falha. Então é realmente uma inspiração, né? O manto ajuda com que eles tomem decisões que vão ajudar às vezes não é para a ala inteira, é para apenas uma pessoa que precisa mais do que a ala inteira. E no momento certo você vai poder agir. Eu lembrei agora de uma história que eu acho que era do presidente Hinckley. Ele foi conselheiro de 3 profetas antes dele ser profeta, e ele chegou e disse: eu acho que se nós construirmos mais templos, mas em tamanhos menores, nós alcançaremos mais pessoas. E a inspiração foi muito boa, mas aquele profeta disse: não é o momento. Aí ele foi chamado de conselheiro do 2º, do 3º, e ele continuou com a mesma inspiração, e os profetas diziam: não é
o momento. Aí ele foi chamado profeta. E naquele momento de autoridade, por inspiração divina, ele pôde fazer mais templos, tamanhos menores, e hoje o presidente Nelson está enchendo a terra de templos, porque é o momento dele exercer aquela autoridade. Talvez há 20 anos atrás ele não tinha o mesmo pensamento, mas ele também não era o profeta. O Senhor vai dando de acordo com a autoridade que cada um de nós recebemos. E cabe a nós seguirmos esse manto, porque foi dado por Deus. Estarmos preparados para receber aquela revelação também, né? Porque o evangelho, a igreja continua. Eu sempre fico com isso. Eu não quero perder o bonde, eu quero estar ali no bonde, eu não quero sair. Ele vai continuar, quem vai perder sou eu, né? Então, ao ouvir um líder, quem pode perder, como a Letícia falou, um detalhe que às vezes a gente nem pensa, sou eu, né? E eu não quero, eu quero estar em comunhão, quero sentir que eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça, mesmo que seja algo pequeno, né? Se você perder o bonde, vai para os filhos da perdição, né? Que é a nossa próxima visão, visão número 3, que é a visão dos filhos da perdição, que são nos versículos 30 a 49. Então esse bloco aqui é um pouquinho mais longo, então a gente não vai ler tudo. Vamos começar lá no 30, e daí eu falo quando a gente para, tá? Pra gente discutir um pouquinho. Então eu começo aqui. E tivemos uma visão dos sofrimentos daqueles a quem fez guerra e subjugou, pois assim nos veio a voz do Senhor. Assim diz o Senhor concernente a todos os que conhecem o meu poder e dele foram feitos participantes, e que se deixaram vencer pelo poder do diabo e negaram a verdade e desafiaram o meu poder. E estes são chamados filhos de perdição, de quem eu digo que melhor lhes fora nunca terem nascido. Pois são vasos de ira, condenados a sofrer a ira de Deus com o diabo e seus anjos na eternidade. Sobre os quais eu disse que não há perdão, neste mundo nem no mundo vindouro. Tendo negado o Santo Espírito depois de havê-lo recebido, e tendo negado o Filho unigênito do Pai, tendo-o crucificado dentro de si, e tendo-o envergonhado abertamente. Estes são os que irão para o lago de fogo e enxofre com o diabo e seus anjos. Vamos parar aqui então um pouquinho. Então, vamos lá. Quem são os filhos de perdição? O que a gente aprende aqui? Negaram o Santo Espírito. Conheceram a verdade e não quiseram aceitá-la depois de ter conhecido, né? Ou viveram e só se afastaram da verdade, que é negar o Santo Espírito. Você pode negar o Espírito Santo e se tornar um filho da perdição? Eu acho que todos nós podemos, porque hoje eu sei, eu sinto, eu compreendo o Espírito. Mas eu posso também chegar em um momento da minha vida e dizer nada do que eu senti era verdade. Eu conheço pessoas que já chegaram e disseram assim, eu fui enganado. Enganado por quem? Porque foi você que sentiu. Então, na minha concepção, sim, podemos sim negar o Espírito, porque nós podemos sim negar aquilo que nós já sentimos ou estamos sentindo nesse momento. E só quem está me dizendo é o Espírito. Eu estou falando, mas quem está me dizendo é o Espírito. Mas tem que ter tido acesso. Eu lembrei de uma aula de Carbone agora, viu? A Carbone É isso que veio na minha tem mente que também. ter tido acesso a uma coisa Definição. bem grande, né, do Espírito, né? Claro, eu não sei, né, os níveis, a que Podemos nós julgar tivemos a visão acesso de ou Joseph, não. por exemplo. Mas eu sei disso, né, que tem que ser alguém que teve acesso ao grande poder de Deus, né, a ver muita coisa, a sentir muita coisa, e aí vir a negar. Ao meu entender, quando eu leio as escrituras e, né, outros recursos da igreja, só pode, assim, claro que todos nós podemos negar o Espírito Santo que a gente sentiu, mas nesse estado aqui de se tornar um filho da perdição, e no versículo 30 aqui, não há perdão, no versículo 34, né? Não há perdão para isso, é aquele que tem, talvez, visões, né? Alguém que viu Jesus Cristo, né? Talvez o profeta, talvez os apóstolos. Se o profeta do nada amanhã decidir falar assim, ó, gente, tchau, não quero, não sou mais essa igreja verdadeira, falsa, talvez ele sim poderá se tornar um filho da perdição, porque ele teve acesso a muito poder, muito glória. Imagino que ele tem até, os 12 apóstolos são testemunhas especiais de Jesus Cristo. Eles não falam abertamente, né, sobre isso, o que significa ser uma testemunha especial de Jesus Cristo, mas eles, ao meu ponto de vista, tá, gente? Só, né, eu penso que eles podem até ter visto Cristo, ou tido visões gloriosas, ter visto essas visões
com os olhos próprios. E se não tiveram, eles podem estar no clube lá da casa do João, que a gente estava conversando, que ele cedeu a casa. Então, os apóstolos podem ser esse que estava ouvindo o profeta conversar sobre a revelação e eles estavam sentindo a glória, compreendendo o poder, mas eles não viam. Que é uma forma de também saber que Jesus Cristo vive, porque se eles estavam vendo tudo aquilo, o coração, o espírito fala. Então, esses também poderiam ser inclusos entre os filhos de perdição, caso negassem o que sentiram, mesmo sem ter o visto, porque o espírito estava presente. Tem uma citação que eu preciso achar a fonte aqui, mas é do livro que eu estudo do... Qual é o nome dele? Casey Paul Griffiths, né? Que ele usa bastante do Joseph Smith Papers e tudo mais. E ele diz o seguinte: todos os pecados serão perdoados, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Porque Jesus salvará todos, exceto os filhos da perdição. O que um homem deve fazer para cometer o pecado imperdoável? Ele deve receber o Espírito Santo, ter os céus abertos a ele e conhecer a Deus e então pecar contra ele. Depois que um homem pecou contra o Espírito Santo, não há arrependimento para ele. Ele tem que dizer que o sol não brilha enquanto ele o vê. Ele tem que negar a Jesus Cristo quando os céus forem abertos para ele e negar o plano de salvação com os olhos abertos para a verdade dele. E a partir desse momento ele começa a ser um inimigo. Este é o caso de muitos apóstatas da Igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias. Quando um homem começa a ser um inimigo deste trabalho, ele me caça, ele procura me matar e nunca deixa de ter sede do meu sangue. Ele recebe o espírito do diabo, o mesmo espírito que eles tinham que crucificou o Senhor da vida, o mesmo espírito que peca contra o Espírito Santo. Você não pode salvar essas pessoas, você não pode levá-las ao arrependimento. Elas fazem uma guerra aberta com como o diabo e terrível é a consequência. Uau, bem forte. Muito forte. E me deu o sentimento de que a salvação de Jesus Cristo, ela abrange todos. Que eu acho que se a gente resumisse esse capítulo, poderia ser essa frase. Ela é tão abrangente que abrange todos, exceto aqueles que não querem, né? Aqueles que se negam. Que foi uma das coisas que nós conversamos estamos aqui na escada antes de começar a gravação. Eu estava lendo mais um pouco, eu disse, eu já li muito isso, mas agora meus olhos se abriram para essa frase, que o Senhor, o plano de salvação foi feito para salvar a todos, exceto uma minúscula parte que não quer ser salva. Que é os que se rebelam abertamente contra ele. E me veio na mente essa citação no início do Vem Segue-me, que diz assim, ela abriu a visão, ela abriu as janelas do céu e deu aos filhos de Deus uma visão expandida da eternidade. A visão revelou que o céu é maior, mais amplo e mais inclusivo do que a maioria das pessoas acreditavam anteriormente. Deus é mais misericordioso e justo do que podemos compreender. E os filhos de Deus têm um destino eterno mais glorioso do que podemos imaginar. E, de novo, eu até botei um highlight aqui no Deus é mais misericordioso e justo do que podemos compreender, porque as pessoas só pensam em Deus como misericórdia. Mas ele também é justo. E ele é justo na mesma medida que ele é misericordioso. Mas por que nós focamos tanto na misericórdia de Deus? Porque nós pecamos. E quando nós estamos em pecado, nós queremos que ele tenha misericórdia de nós. E isso acontece com todo filho. Quando faz algo de errado, diz, mamãe, me desculpe, me perdoe. Ele quer que sejamos misericordiosos com ele. Mas nós também temos que ser pais justos, como Deus ele é. Eu lhe perdoo, mas às vezes precisa de um canto do pensamento, às vezes precisa tirar um videogame, às vezes outras maneiras que você corrige, mas precisamos ser justos para que ele entenda que aquele erro, alguém precisa pagar, Jesus Cristo pagou por esse erro. E assim vem essa justiça que a gente fala dos que não querem, ele veio para salvar todos. O plano dele todos vão ser salvos, mas se você não quer, eu não posso lhe obrigar, porque também existe o livre-arbítrio, exato. O arbítrio. E não tem como tirar, né? Porque esse, na verdade, era o plano do inimigo. Que não tivesse arbítrio. Exato. Né? E tanto é aqui que 1/3, né? Gente, nós éramos espíritos que morávamos com o Pai Celestial. Nós estávamos na presença de Deus, de Jesus Cristo. Vendo eles. Convivendo. E 1/3, mesmo assim, escolheu seguir Satanás. Então, acho que aí é a diferença, né? Você abertamente saber que existe Deus, existe Cristo, e você está escolhendo
seguir um outro caminho, né? Então, Agora imagina a dor também do pai. não, imagino. Pois é. Aqui ele fala, ó... Bom, ele fala de Satanás, né? Mas imagino que ele pensa desses filhos também, né? No versículo 25. A quem o pai amava e que estava no seio do pai foi expulso da presença de Deus e do filho. O pai amava Satanás. Ele amava esse 1/3. E aí entra também a mãe celestial. E a mãe celestial. Vendo o Mas filho. eles tiveram que deixar, né? Para ele, o arbítrio era mais importante do que tentar forçar eles. Não, vocês vamos lá, né? Então, Eu posso ler uma citação Vamos do lá. presidente Nelson que fala exatamente sobre o arbítrio? por favor. Acho que cai muito bem. Diz assim, o período da vida mortal não é nem um nanosegundo em comparação com a eternidade. Mas que nanosegundo crucial é esse? Pensem cuidadosamente em como isso funciona. Durante essa vida, podemos escolher a quais leis estamos dispostos a obedecer. As do reino celestial, as do reino terrestrial ou as do reino celestial. E, portanto, em qual reino de glória nós viveremos para sempre. Para sempre. Que plano divino! É um plano que honra completamente o arbítrio. Então, é muito... Podemos escolher. Se eu só Honra. gosto dessa, então eu já estou escolhendo diretamente ir para um grau de Uhum. glória. Pessoal que está nos assistindo e ouvindo, só para vocês saberem, a Laís teve que sair. O episódio está tão gostoso, a gente está ultrapassando do tempo aqui, mas a gente quer continuar, então vai ser um episódio mais compridinho, espero que vocês gostem. Mas é que tem tanta coisa e é muito gostoso, a gente não quer parar. Então, vamos continuar agora, a gente vai para a visão 4, que é a visão do reino celestial. Tá? E essa visão se encontra nos versículos 50 a 70 e também nos versículos 92 e 96. Vamos começar no 50 e no 51. E tornamos a testificar, pois vimos e ouvimos. E este é o testemunho do Evangelho de Cristo, concernente àqueles que irão ressurgir na ressurreição dos justos. Esses são os que receberam o testemunho de Jesus e creram em seu nome e foram batizados na semelhança de seu sepultamento, sendo sepultados na água em seu nome, e isso de acordo com o mandamento que ele deu. Carol, continua pra gente. Para que, guardando os mandamentos, fossem lavados e purificados de todos os seus pecados e recebessem o Santo Espírito pela imposição das mãos daquele que é ordenado e selado para esse poder. E que vencem pela fé e são selados pelo Santo Espírito da promessa que o Pai derrama sobre todos os que são justos e fiéis. Então, por enquanto, esses 3 versículos que a gente... 4. Esses 4 versículos que a gente leu, o que vocês aprendem sobre quem vai para o reino celestial? Tem outras coisas aqui em outros versículos, mas por enquanto, quais são as qualificações aí? Receberam testemunho de Jesus Cristo. Se batizar, né? Foram batizados. Porque os que É o foram primeiro, né? batizados é o primeiro requisito. Os que vencem, eu gosto dessa palavra, né? Os que vencem pela fé e são selados pelo Santo Espírito da promessa. Além disso, ele fala, continuam guardando seus mandamentos, para que assim continuem sendo purificados. E fala aquele que foi lavado e purificado de todos os seus pecados, né? Então, quando a gente aceita Cristo, ele faz isso na nossa vida, né? Ele nos lava e nos purifica. E é isso que eu ia falar também nesse versículo 52, e se fossem lavados e purificados, me lembra do templo, né? Da iniciatória. Foi. Né? Foi o que eu pensei. Então, e daí também lá pro 53, né? São selados pelo Santo Espírito da promessa, né? Também ele me lembrou do templo, do selamento. E a gente sabe que a gente aprende muito mais sobre isso lá na sessão 131, né? Mas é legal que o Senhor continua a dar mais revelações sobre isso. E aqui, se a gente parar para pensar no início, ele deu leite, então a gente pode ter muitas inspirações. Selamento, será que o Espírito vai falar alguma coisa, vai me dizer? Ou será que vai ser o selamento? Ou será que vai ser o casamento entre homem e mulher, porque precisa ser selado para que possa receber o reino celestial? Então, tudo isso, o Senhor deu primeiro isso, aí eles começaram a refletir de novo, ponderar sobre o assunto, para que o Senhor pudesse dar cada vez mais revelação sobre esse tópico. Perfeito. Vamos ler os 58 até
o 62. E isso aqui, então ele fala aqui no comecinho o que você precisa fazer, né, para se qualificar. E daí aqui nesses versículos que a gente vai ler agora, a gente vai ver o que a gente vai receber se nós morarmos e habitarmos, né, no reino celestial. Portanto, como está escrito, eles são deuses, sim, os filhos de Deus. Portanto, todas as coisas são suas, seja a vida ou a morte, as coisas presentes ou as coisas futuras, todas são deles, e eles são de Cristo, e Cristo é de Deus. E eles vencerão todas as coisas. Portanto, que nenhum homem se glorie no homem, mas antes que se glorie em Deus, que subjugará todos os inimigos sob seus pés. Estes habitarão na presença de Deus e seu Cristo para todo sempre. Daí no 63 também fala, né? Eles são os que ele trará consigo quando vier nas nuvens do céu. Né? E eles no 64, eles terão parte na primeira ressurreição. Né? Então, essas são as pessoas que vão viver com o Pai Celestial. E a gente vai aprender também daqui pra frente. Eu não consigo lembrar agora qual que é a sessão. É 100 e alguma coisa. 131, que fala sobre também que ainda tem mais uma divisão, né, no Reino Celestial. Tem 3 divisões ainda, né? Então, você vê isso que você falou, né? Aqui tá um pouquinho do leitinho sobre o Reino Celestial. Posso ler um pouco do 68 e Claro. 69? Ele fala, eles são aqueles cujos nomes estão escritos no céu, onde Deus e Cristo são o juiz de todos. Estes são os que são homens justos, aperfeiçoados por meio de Jesus. Eu gosto desse aperfeiçoados por meio de Jesus, que ele é o mediador do novo convênio, que efetuou essa expiação perfeita pelo derramamento do seu próprio sangue. Então, é exatamente isso, né? A gente, aqueles que creem em Cristo, sabem que através dele nós podemos ser aperfeiçoados. Através dele nós podemos melhorar nossos talentos, sermos instrumentos nas mãos dele. E aí alcançar essa primeira ressurreição, né? E eu acho que o foco é em quem nós somos, em quem nós estamos nos tornando. Né? Muitas crenças religiosas, elas acham que o julgamento vai ser baseado em quanto conhecimento você tem, né? Mas não é isso. É em quem você está se tornando. Né? Esse aperfeiçoado, o que eu até citei essa semana, o Senhor não vai me julgar por quantos jejuns eu fiz na minha vida, mas o que é que o jejum que eu fiz me tornou. Perfeito. Esse é o aperfeiçoamento. Então, esse é o caminho, né? Quem que nós devemos nos tornar. Vamos então agora para a visão número 5, que é o do reino terrestrial. São os versículos 71 a 80, e daí no versículo 91 e também no 97, que fala sobre isso. Então, vamos começar lá no 72, por favor. Eis que estes são os que morreram sem lei. E também aqueles que são os espíritos de homens mantidos na prisão, a quem o Filho visitou e pregou o Evangelho, para que fossem julgados segundo os homens na carne. Os que não receberam testemunho de Jesus na carne, mas receberam-no depois. Estes são os homens honrados da terra que foram cegados pela astúcia dos homens. Estes são os que recebem de sua glória, mas não de sua plenitude. Estes são os que recebem a presença do Filho, mas não da plenitude do Pai. Perfeito. Então aqui, o que a gente aprende? Quem que vai para o reino terrestrial? Pessoas honradas, né? Então não é qualquer pessoa. É um grau de glória. Tem glória nesse grau. Então não é qualquer pessoa realmente. Eles foram pessoas boas, honradas. E eu estava estudando recentemente também um discurso do presidente Oaks, que ele diz que são as pessoas que confortavelmente obedecem à lei daquele reino. Então, são pessoas que não conseguiam confortavelmente obedecer às leis do reino celestial. Mas confortavelmente elas são boas, elas fazem o que é certo, né? Mas não em sua plenitude. E aí entra isso para nós agora, o julgar. No Brasil, eu considerava que eu era muito ruim nisso. Agora, morando em Utah, eu tô vendo que eu me sinto um pouquinho melhor não fazendo isso, né? Porque no Brasil, não sei se era porque tudo lá no Mossoró era muito... se você pegou a direita não a esquerda, você vai para o inferno. Era tudo assim, tá pecando. Preto, branco, Isso, né? exato. Então, sempre quando eu estava andando nas ruas e eu via alguém fazendo uma escolha errada, naquilo eu ficava na minha mente dizendo, nossa, aquela pessoa está fazendo algo errado.
E hoje em Utah é tipo assim, eu estou fazendo certo, eu não quero saber quem está fazendo errado, porque confortavelmente eu estou vivendo a lei que eu quero viver futuramente. E confortavelmente aquela pessoa boa está comprando no domingo ou está fazendo qualquer outra coisa, confortavelmente ela vai viver, está vivendo a lei e daquela glória que ela quer ir viver. Então, isso serve para nós pararmos, seja quem está assistindo no Brasil ou aqui, de julgarmos as escolhas das pessoas. Julgue as suas escolhas. Confortavelmente, eu quero fazer isso porque eu quero morar naquele reino. Quem vai julgar aquilo é o Pai Celestial. Ponto. Então, aqui outras coisas que ele também fala, né, são os que não receberam o testemunho de Jesus na carne, mas receberam depois. Né? E aqui a gente aprende também que Jesus Cristo foi lá na prisão espiritual e visitou nos os 3 espíritos. dias antes da E ressurreição. eles aceitaram o evangelho. Né? São pessoas que foram influenciadas pelos ensinamentos do mundo, né? Ou não tiveram oportunidade, cegadas, mas que elas aceitaram Jesus Cristo depois dessa vida. Vamos lá para a visão número 6, que é o do reino celestial, tá? São os versículos 81 a 90 e também do 98 ao 112. Estes são os que não receberam o evangelho de Jesus Cristo, nem o testemunho de Jesus. Estes são os que não negam o Espírito Santo. Estes são os que são lançados no inferno. Estes são os que não serão redimidos do diabo até a última ressurreição, até que o Senhor, sim, Cristo, o Cordeiro, tenha consumado sua obra. Estes são os que não recebem de sua plenitude no mundo eterno, mas do Santo Espírito pelo ministério do terrestre. Tá bom, então vamos lá. Algumas características das pessoas. É interessante aqui que no 88 ele fala: estes são os que são lançados no inferno. Eu até errei, não. Não é? Não, você falou, mas peraí, é mesmo? Peraí, É mesmo, porque ainda assim é um reino de glória. É. Então, mas aqui ele tá falando que são lançados no inferno. Né? Então não é o ideal. Mas quem são essas pessoas? Que o quê? Rejeitaram o evangelho, rejeitaram o testemunho, né, de Jesus Cristo, mas elas, olha só, elas não negam o Espírito Santo. Espírito, Por isso irão viver com a companhia do Espírito. Que mais? Quando você clica ali no inferno, né, para quem está com o aplicativo, ele abre uma outra escritura. E aí essa escritura fala, né, da morte espiritual. E em Alma 12:11 fala que são os que endureceram o coração, né, a respeito dos mistérios do Senhor, sendo escravizados pelo diabo e levados por sua vontade à destruição. Então acho que é isso que que ele quer dizer, né, em relação ao inferno, assim, aqueles que foram realmente acorrentados pelo inimigo, mas talvez não tenham a força, né, porque entraram nessa corrente, que a gente sabe que o pecado, quando não é cortado, né, quando não é esvaecerado, o inimigo vai aprendendo, né, te prendendo até que não consigam se soltar. E às vezes nem é o pecado em si, mas é a escolha de não aceitar, porque eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, porque minha mãe me ensinou que essa é a religião correta. Então, eles foram amarrados, acorrentados ali pelos enganos de Satanás, porque ele faz, isso é bom também. Isso é bom também. E é bom também. Mas a plenitude do evangelho consiste em ser batizado como Cristo foi, pela autoridade que ele tem. Eu estava vendo um testemunho de ela tem um canal no YouTube, no Instagram, e ela conta, né, que ela era viciada em drogas, uma americana, e o pai dela tinha internado ela várias vezes numa clínica, e ela sempre fugia, ela não queria, né, e aí teve um dia que ela caiu em si, né, e ela falou que o pai dela falou assim: filha, quando você vai querer sair dessa? Quando você vai querer sair dessa corrente? E ela falou assim que naquele momento ela viu que era ela que tinha que querer se sair daquilo, né? E aí ela aceitou o tratamento e ela voltou para a igreja hoje, e hoje ela fala, né, como que ela conseguiu se soltar dessa corrente, e se ela talvez perseverasse, não perseverar, né, mas se ela ficasse nesse caminho, o final dela poderia ser esse, né? Mas hoje ela escolheu se arrepender em vida, conseguiu escolher, saiu do vício das drogas e ainda está profetizando, né, usando as mídias sociais para pregar o evangelho e falar que é possível você voltar para Cristo, que você precisa se libertar
dessas correntes. Então eu achei isso muito, né, isso realmente é o plano, né? É para aqueles que se arrependem, é para aqueles que querem voltar, que dá tempo ainda da gente nessa vida, né? E se a gente pode se arrepender, se a gente pode escolher, né? Por que vamos, né, escolher ficar na ociosidade, nas correntes, né? Por que a gente não faz esse passo extra e se torna mais quem Cristo quer que sejamos, né? Interessante que até esses filhos, né? O presidente Oaks fala que eles vão ter acesso a um grau de glória que ultrapassa todo o entendimento. É o menor, É o menor, mas que ultrapassa todo o entendimento. Então, a misericórdia, a condescendência e o amor de Deus, né, ultrapassa todo o nosso entendimento. Eu acho que ele vai avaliar tudo, né? As mínimas coisas, de onde essa pessoa nasceu, que ambiente que cresceu, né? A gente até estava lendo um livro sobre psicopata lá no Book Club que escolheram. O que clube é esse? É bem diversificado. E a gente pensou, né? E aí fala, né? No livro, uma psicóloga fala que a psicopatia desenvolve, né, entre 6 e 8 anos e depois de 16 a 18, alguma coisa assim, né? Daquela psicóloga, Ana Beatriz, que ela é bem famosa na internet. E aí a gente ficou pensando, né? Como que o Senhor vai julgar esses filhos? Né? Será que... Porque eles sabem que é errado, eles têm noção do certo e do errado, mas eles não têm sentimentos. Mas até por essas pessoas, Cristo vai mostrar algum tipo de misericórdia, vai tentar entender, né? A gente não sabe a dimensão, a gente não Como sabe. foi criado aquele sentimento. A gente pensa, né, nas possibilidades de como que isso vai afetar, né? Porque se tem algum distúrbio mental, se tem alguma coisa, né? Cristo vai considerar tudo isso, acredito eu, né? Como ele é perfeito, então... A gente olha para a carne, Cristo olha direto para o coração. Posso só um adendo também dessa questão da glória celestial? É a primeira vez que aparece essa palavra, né, de celestial nas escrituras, tanto que, se eu não me engano, Joseph Smith, na tradução de Joseph Smith em Coríntios 15:40, ele adiciona na nota de rodapé celestial. Então nunca apareceu, a primeira vez. E aí ele até fala que o Griffith, ele fala que a palavra ela era nova no inglês também. Então no dicionário aparece como o mais baixo grau do mormonismo, de glória do mormonismo, na cultura mormon, né? Alguma coisa assim, disponível no céu. E aí ele fala que é possível que tenha vindo do grego. E eu gostei dessa definição que eles não sabem, né, a etimologia da palavra, mas pode ter sido isso. Que tele significa a uma distância. Então, telefone é uma voz à distância. Televisão é você ver à distância. Então, celestial é estar à distância do celestial. Nossa. Legal, né? E Joseph não falava grego. Então, dá para ver que é revelação pura mesmo, né? E nem tinha telefone. Nada. Exatamente. Então, era estar distante de Deus. Que a glória celestial consiste daqueles que não receberam o Espírito de Cristo ou o testemunho de Cristo. Perfeito. Bom, então aqui acaba as 6 visões, né? A gente falou bem brevemente sobre cada um dos reinos de glória. Tem muitas coisas ainda para vocês estudarem em casa, então, por favor, leiam, estudem, ponderem. E, pessoal, acho que minha última pergunta aqui para vocês é: o que vocês aprenderam sobre o Pai Celestial durante essa discussão, ao ler essa sessão? Durante tudo isso, me veio uma experiência que eu passei rapidinha na minha missão, que na realidade foi meu primeiro batismo. O Senhor, Ele usa esse plano para nos mudar e nos usa como instrumentos para mudarmos a vida de outras pessoas. Eu lembro que eu estava muito focado, meu treinador dizia, prepare a restauração, né? Foque na restauração, a gente está indo ensinar essa pessoa, uma senhora de 86 anos, sobre restauração do Evangelho, a restauração do Evangelho, e eu fui, Joseph Smith e tudo. E quando sentamos, conversamos, ela estava deitada no sofá, doente. E eu lembro que na minha mente estava, comece, Deus é nosso Pai Celestial, que é a parte do plano de salvação, do plano da restauração do Evangelho. E eu olhei para ela e disse,
Nossa mensagem hoje seria sobre Deus e nosso Pai. Nossa mensagem hoje é de onde nós viemos, por que estamos aqui. E na minha mente eu estava falando da restauração. Eu estava saindo do meu pensamento, mas na minha boca a restauração. Mas eu estava falando o plano de salvação. E meu companheiro todo o tempo começou a me bater, tipo... E na minha mente estava, por que ele está me batendo tanto? Né? Assim, eu estou falando o que ele pediu para eu falar, a restauração do Evangelho. O que eu passei o dia inteiro preparado para falar sobre isso. Eu era missionário novo, então eu estava preparado para aquilo. E eu não tinha estudado sobre o plano de salvação. E aquela mulher foi se levantando, ela estava deitada enferma, foi sentando, e ela só começou a chorar, e eu não dei espaço nem para o meu companheiro, eu só ensinei o plano de salvação, que é o que estudamos hoje. E naquele momento ele disse, ela não quer ser batizada, a gente já sabia disso, muitos missionários já passaram aqui. E ela só disse, quando é que eu posso ser batizada e poder compreender mais desse plano de salvação? Foi meu primeiro batismo na missão em 1 semana. Não fui eu. O Espírito, naquele momento, ele sabia que minha mente estava focada na restauração, mas a minha língua foi destravada para que aquele coração pudesse ouvir o que nós ouvimos hoje aqui todos juntos, debatemos juntos. Então, o plano de salvação, ele tem um poder, o Espírito que traz essa conversa, ele tem um poder de mudar a minha vida e de milhares de outras pessoas que se encontram aí fora. Então, quando você tiver dúvidas sobre o que falar da igreja, todas as pessoas no mundo têm a dúvida de onde nós viemos, por que estamos para aqui e para onde nós iremos após essa vida. Deixa o Espírito falar. Se você ler uma escritura, o Espírito vai fazer todo o resto do trabalho com essas pessoas, porque aqui está o poder da Igreja de Jesus Cristo. A autoridade de Deus foi em construir todo esse plano para mim, para você e para todas as pessoas da Terra. Deixa o Espírito falar e tudo isso vai mudar a vida das pessoas. Eu só queria dizer que eu fiquei muito tocada. Eu já conhecia, todo mundo já conhecia esse capítulo, mas eu fiquei muito tocada quando eu estava estudando, porque eu senti muito forte o amor de Deus pelos filhos dele, né? Quando você fez essa pergunta, o amor de Deus, ele preenche qualquer coisa, ele salva qualquer coisa, né? Então, eu lembrei até do que Carol falou, né? Se você está numa situação difícil, por que não se arrepender? Por que não segurar a mão dele que está ali estendida para você? Então, só pensar sobre isso, né? Ele criou tudo isso por meio de Jesus Cristo para salvar a todos. Então, E em famílias. E eu acho que é um plano de inclusão, né? Muitas vezes as pessoas veem que é muito dividido, que é segregado, coisas assim. E não é, né? É um plano que Para todos. para todos vai ter glória em todos, né? A não ser aqueles da perdição, coisas, né? Que eles escolheram. Que eles escolheram que não tem o que fazer, né? Então, eu também acho que o amor do Senhor, assim, é imenso, que a gente nem pode imaginar. Exatamente isso que eu pensei, que tem um lugar para todos, porque é aonde nós vamos estar confortáveis. Não adianta eu estar num canto e a pessoa do meu lado não está confortável com a mesma luz, né? Então o Senhor, ele é perfeito, ele planeja tudo perfeitamente. Cristo, através de Cristo, ele moldou um plano perfeito. Ele fez nós, filhos dele, para termos glória. Qual glória que eu quero ter, qual a luz que eu quero ter para mim. e aproveitemos essa vida, né? O difícil dessa vida é só viver uma vez. Então, que a gente possa aproveitar e honrar esse arbítrio que Ele nos deu para escolhermos, vai definir toda a nossa eternidade. Ou seja, sempre escolher colocar Cristo em primeiro lugar. E todo o resto vai se tornar mais fácil. As provações que passamos é para nos tornar mais próximos de Deus. Então, coloque Cristo em primeiro lugar e todo o resto, Ele vai providenciar para nós. Obrigada. E Judson, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Acho que nosso espírito está tão gostoso. Vocês claramente são pessoas que seguem, que vivem o evangelho que vocês acreditam. Então, muito obrigada por estarem aqui. Meninas, também muito obrigada. E a vocês também, somos muito gratos pela audiência, né? E foi muito gostoso. Aqui, o plano de salvação é uma coisa muito, muito linda. E se tem algo que eu aprendi com esse estudo, foi realmente isso, o amor e a misericórdia que Deus tem por nós.
Ele nos ama tanto, mas tanto, que Ele quer que todos voltemos à presença dEle, né? E que possamos incluir, Jesus Cristo é o centro disso tudo. O plano de salvação só é possível por causa de Jesus Cristo, por causa do sacrifício que Ele fez. Ele está no começo, no meio e no fim desse plano. Às vezes a gente se foca, né, quando a gente faz os desenhinhos lá, né? Ah, vivemos aqui na pré-existência, aí teve a queda, aí tem, tem os 3 graus de... E Jesus Cristo? Cadê Jesus Cristo no plano? Ele é o plano. Por meio dele. Né? Então, a minha pergunta para vocês, acho que eu gostaria que vocês ponderassem essa semana ao estudar isso é: que reino eu estou vivendo aqui na Terra hoje? Porque é possível, né? É possível a gente já escolher um reino. A minha meta é reino celestial. Estou mesmo vivendo de acordo com o reino celestial? As leis celestiais. Então, pondere isso, leia, estude, vá ao templo com essa pergunta no seu coração, que eu tenho certeza que o Pai Celestial vai te guiar, Ele vai abrir os céus para você entender o que você precisa mudar na sua vida, para você conseguir poder viver no reino que você quer viver, tá? Então, tenha uma boa semana e até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.